A paz com todos, todos. Cá estamos nós para mais tetinho de prosa. E que seja uma prosa proveitosa, tá bom? Gratidão sempre, por mais esse dia, por mais esta rica oportunidade que nós temos de fazer a lição de casa, de reparar os erros, reparar os muitos desacertos, procurar fazer um pouco a lição mais certinha, para não ser reprovado. Não vai ser fácil não, não é mesmo? E gratidão ao grande Mestre Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, e ao nosso Pai das Luzes, Criador de todas as coisas, onde não há sombra e nem variação. Beleza? Gratidão sempre a todos vocês, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs camaradas, que proclamam, que professam esta fé maravilhosa. E amém a todas as saudações. Hoje eu queria falar, irmãos, faz tempo que eu queria falar sobre isto, mas eu falava assim, não vou falar não, porque é uma coisa muito desagradável, mas não é mentira, Eu já fiz muitas homenagens aqui a muitas pessoas queridas, mas a gente também tem que falar a verdade, Tem pessoas que não merecem homenagens e tem pessoas que a gente lembra delas, Com um certo desarranjo, Desarranjo total, que às vezes a gente, se não pensar e não contar até 10, a coisa desanda, Mas já passou, já faz tanto tempo, mas os assuntos não morrem, As histórias, elas ficam para sempre. Não é mentira, tem testemunhas e muitas, E muitas. E eu quero começar assim, irmãos. Maldito o homem que confia no homem. Muito tempo depois, eu fiquei sabendo que esta palavra que foi dita não foi maldito o homem que confia no homem, no próximo. Não. É maldito o homem que confia em si próprio, no seu ser, na sua capacidade, no seu entendimento. Mas a gente, ouvia direto e reto, Maldito o homem que confia no homem, não confia isso e aquilo, Então, sempre foi pregado de uma maneira que o homem, seria o próximo, Vocês entenderam, Mas depois de muito tempo e de ter lido outras coisas, hoje a gente sabe que o mestre se referia, sobre maldito homem que confia, nos seus braços, na sua força, na sua capacidade. E é isso que eu já falei. Para não ser repetitiva, uma das coisas que mais me incomodam nas pregações é exatamente a mesma tecla, a mesma tecla, a mesma tecla, Pode ler qualquer capítulo, mas a tecla é a mesma. Mas adiante. Então, quando eu vim para esta cidade, a gente morava em São Paulo, São Bernardo do Campo,
E a gente comprou um terreno aqui e fez uma casa para final de semana. O loteamento na época estava bem em conta, né? E deu para a gente comprar, pagar. E a gente falou, vamos comprar e deixar aí. Mas não foi assim. Logo em seguida a gente começou a construir, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo sabe, você mora numa cidade e não conhece ninguém, como é que você vai fazer, né, para contratar as pessoas? Você não conhece ninguém. Então, onde nós compramos os materiais para construção, nós perguntamos pro dono, né, da loja, você indicaria alguma pessoa, né, um construtor, um pedreiro bom, né, de confiança? E nossa, e tinha N cartõezinhos, né? E aí ele falou assim, olha, tem dois aqui que eu garanto para vocês, né? Pode chamar eles que eu conheço, porque aqui a cidade é pequena, os que aprontam aqui a gente logo fica sabendo. E esses dois, pelo menos até agora, não sei de nada deles, só falam bem. Então contatamos um, né? E ele falou assim, olha, infelizmente não estou podendo, né? Estou com uma obra muito grande, vai demorar muito, pelo jeito vocês têm pressa, e não vou poder atendê-los. Aí fomos no outro, eram 3 irmãos, recém-chegados do Paraná, né? E sentimos assim, sabe assim, aquela empatia, né? Aquela simpatia. Sentimos assim, como diria lá no templo, né? Aquela comunhão, né? Vimos que eram pessoas simples, né? Assim, vieram os três juntos, né? E estavam sem nada, né? E deram boas referências, né? Aí nós conversamos, tal, aí tudo bem, vamos fazer o seguinte, no meio da semana eu te ligo, né? E foi o que nós fizemos, no meio da semana nós ligamos e fechamos com esses 3 irmãos. Irmãos carnais, tá? Não é irmãos de fé, não, tá? Eles eram 3 irmãos carnais que tinham chegado do Paraná e estavam assim loucos para trabalhar, né? E aí a gente comprou os materiais, tudo, né? Todo sábado vínhamos e né, é uma delícia. Eu, por exemplo, adoro, né? Ver o terreno liso, né? E aquelas paredes levantando. Nossa, eu adoro, né? E todo sábado a gente vinha, e os 3 trabalhando, e dali a pouco, né? Estava muito linda a nossa casa, né? É uma casa de tijolo à vista e foi feita 2 paredes. Literalmente, 2 paredes. Gastamos assim uma nota porque a gente queria tudo embutido, né? A água, os encanamentos, a luz elétrica, né? Então, se fosse fazer, não era com aqueles, tem uns que faz de tijolo à vista, mas coloca só os tijolinhos, né? Não, foi feito tijolo por tijolo, 2 paredes. Tijolo muito bom de uma olaria que tem aqui. O dono até falava, nossa, eu quero ver essa casa, né? Porque enfim, foi uma coisa. Tô meio fanhosa hoje. Ficou muito linda a casa. E muito bem feita. E é normal, depois de algum tempo, né? Quem mexe com construção sabe, né? Nas portas, nas janelas, tem assim um trincadinho de 5 ou 10 centímetros, é considerado normal, né? Por causa da movimentação, né? Do terreno, né? Aquelas coisas. Dali 2 anos que fizemos esta casa, eu me separei. E aí, beleza, né? A casa ficou para ele, essa casa bonita que nós fizemos, e a de São Paulo ficou para mim. Aí
um monte de coisa que aconteceu, né? Busquei palavra, a palavra falava para mim não sair daqui, para mim ficar aqui. Na verdade, eu queria ir embora, ir lá para minha casa em São Paulo, né? Já tinha planos para aquela casa, mas naquela época, né? Eu era muito, né? CCBana. Aí tinha a palavra, não, venha ficar aqui, porque foi aqui que eu te chamei, aqui que eu te remi, piriri, pororó, beleza. Vendi a casa de lá e comprei um terreno aqui. E na hora de chamar os pedreiros, né, alguém para construir a casa, eu lembrei dos 3 irmãos lá do Paraná, né? Mas aí eu falei assim, não vou chamar eles, porque naquela época, né, que eles construíram a casa, né, eu era casada e eles já me conheciam, né, então agora eu não vou chamar eles não, porque naquela época a gente era do mundo e a gente brincava e contava piada e aquelas coisas, né, e agora não, agora eu sou uma serva de Deus, né? Aí o que eu fiz? Eu tinha uma loja nessa época e comecei a pesquisar, né? Vocês me indicam algum pedreiro, algum construtor, né? Aí me indicaram vários também, né? Aí chamei um, não podia, chamei o outro, também não podia. Aí um falou, olha, eu não posso fazer, eu agradeço, né, que terem me indicado, mas eu vou te indicar um que é um mestre, foi o que me ensinou. Eu fiquei feliz da vida, né? Falei, nossa. E falei para ele, falar para ele vir ali para conversarmos, tal. Conversamos, fechamos o negócio, né? E ele veio, tal. Irmãos, eu relutei para fazer esse vídeo, fora de brincadeira. Ele não é daqueles, né? Daqueles presbíteros, né? De trás da tribuna. Não é o ansioso, não, é o abaixo do ansioso. E aí, na época nós sentamos tudo, dava para fazer a casa, ainda sobrava dinheiro para mim comprar na época um Gol 0 km, isso ano 99. Mas olha, já começou por ali, tudo furado, projeção que ele fez, né? E não deu nem para terminar a casa, na verdade, né? E realmente a casa é muito grande, né, que eu fiz, tipo um sobrado. A primeira parte de baixo ficou muito bem feita, foi ele que fez e mais um ajudante. Mas a parte de cima, ele achou um outro serviço e o que ele fez? Ele arrumou uns 4, 5 meia colher, né, e colocou na minha construção e foi fazer outra obra. Veja que quando nós contactamos as outras pessoas que não eram, né, não eram da denominação, os que tinham trabalho foram honestos e falavam, olha, eu não vou pegar porque eu já estou com uma construção, a construção é grande e eu não vou poder atendê-los, né? Mas esse estava na minha construção, né? Só que, o que ele fez? Largou a minha e foi pegar a outra, né? E aí eu ia atrás dele lá na construção e eu falava para ele, olha, isso não tá certo, né? Eu chamei o senhor, né? Confiei no senhor, me deram boas informações do senhor, mas olha, agora o senhor deixou lá a minha construção. Irmãos, para vocês terem uma ideia, na segunda-feira eles vinham trabalhar já com aquelas roupas direto do forró, sabe? Totalmente com sono, meio bêbado, meio isso, um horror. E eu ia lá e falava, olha, não tem cabimento, olha, vai lá para o senhor ver, tem um lá deitado, tem outro sentado. Quando eles viram que eu parei o carro, um pegou e começou a bater lá um tijolo.
Não tá certo uma coisa dessa. Não, não, imagina, pode ficar tranquila. Eu tô indo lá, eu vou de manhã, eu vejo tudo. Na hora do almoço eu vou também, à tarde eu vou também. Não, eles não estão lá sozinhos, não. Eu vou toda hora lá e está sobre a minha supervisão. Pode ficar tranquila. Entendeu? A verdade é que dali 6 meses, eu já estava morando na casa, com muita coisa ainda por fazer, muita coisa. A casa começou a trincar, irmãos, que nem casca de ovos. Trincar. Porque foi assim, a parte de baixo ficou muito bem feita, mas a parte de cima foi tipo um aterro, né, para ficar no nível da rua. E teve assim muitos caminhões de terra e foi muito mal socado, muito, né? E aquilo começou a me entrar o desespero, o piso começou, você andava no piso assim, fazia aquele oco, pum, 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 os móveis balançavam. Foi um horror. Foi um prejuízo muito grande. O cano do banheiro, conforme baixou a terra, arrebentou os canos, começou a vazar tudo, tive que arrebentar o chão do banheiro, o chão da garagem, o chão da sala, enfim, toda a parte da frente, né? Tudo pronto, teve que arrebentar tudo. E um outro irmão, né, agora irmão da fé, que estava construindo, porque aqui na época era assim, muito um loteamento, irmãos, era muito loteamento novo, muita construção, né? E aí tinha um irmão construindo do lado, chamei ele, falei, olha, vem ver o que está acontecendo na minha casa. Aí ele começou a cavocar pro lado de fora, né, fazer que nem se fosse um buraco para um alicerce, né? E aí ele constatou. Não tinha absolutamente uma sapata, não tinha uma coluna, eles fizeram simplesmente em cima da terra, tá? Eles simplesmente fizeram em cima da terra, que a parte da frente que requeria tanta sustentação, né? Bastante, além de socar bem, fazer colunas, né? Nada. Ele só fez umas vigas em cima aqui da terra. Conclusão, teve que fazer por fora toda a roda da casa, se vocês me entendem, e por lado de dentro, né? Buracos largos, como se fosse alicerce para construir a casa, para fazer sapatas para sustentar a casa. Tá bom? E eu fui lá e chamei ele. Ele estava até na rua de cima fazendo uma outra casa. E eu fui lá e falei para ele, né? Irmão, não é justo o que está acontecendo. Vai lá pro irmão ver como é que tá a minha casa. Minha casa está caindo. É nova, é 6 meses. Vou lá dar uma olhada. Tô esperando ele até hoje. Tá bom? Eu tô esperando ele até hoje vir ver realmente o que aconteceu. A sorte é que eu chamei esse outro e depois outros veio muitos para ver. Inacreditável. Eles falavam para mim. Isso é caso de polícia. Você não podia deixar, a irmã não podia deixar assim. Tá bom? Foi isso que sucedeu-se. Eu não quis chamar os meus queridos pedreiros mundanos, falavam besteira, de sábado bebiam, faziam churrasco lá na construção, que até hoje a casa está lá, nenhum racho, nada. E eu chamei um presbítero, né? Um presbítero, boi sonso, que eu chamo ele de boi sonso, e ele teve a coragem, né? A coragem.
E foi assim um escândalo diante da minha família, né? Vinham aqui, até o meu ex-marido queria tomar a frente, queria ir lá, queria. Enfim, não faltou quem queria ir lá quebrar o pau com ele. Mas é aquela velha história, eu não tinha um contrato, foi feito tudo assim na confiança, né? Porque ele era um caro, né? Um caro servo de Deus, estava diante do povo toda noite, com essas palavras de boi sonso, né? Foi muito desagradável, irmãos, foi talvez ali a primeira desilusão. Eu não tinha como defendê-lo, eu não tinha. E a minha família não se conformava, né? Vamos fazer alguma coisa, precisa fazer um processo, precisa isso, precisa aquilo. Deixei para lá, falei, não, deixa. Fiquei com o prejuízo, né? O dinheiro que eu tinha para acabar, para deixar a casa, né, acabada, eu tive que refazer os alicerces, né, para que o prejuízo não fosse maior. Tá bom? Então, hoje, a minha mensagem é essa. Maldito o homem que confia no homem. E eu confiei. Eu achei que pelo fato daquele homem, né, aquele boi sonso, que tinha a coragem de estar diante de um povo, né, com aquela vara mansa, e era cheio de visões, e que via isso, e que via aquilo, e que via aquele outro, né? Ele jamais seria capaz, né? Porque todo mundo fala, né? Tem pedreiro que rouba, tem pedreiro que faz isso, tem pedreiro que faz aquilo. Eu falei, nossa, eu estou, né, como irmão, né? O líder religioso que está lá na frente, vai ser uma obra maravilhosa. Se a outra que foi pelos outros foi maravilhosa, essa vai ficar então, né? Maravilha. Foi isso que aconteceu. E até hoje tenho problemas, né? Porque vocês sabem, reformar alguma coisa é bem pior do que realmente fazer, né? Não foi ele que fez, tá? Eu deixei bem claro, não foi ele que fez. Mas a responsabilidade foi dele. Veja que os outros foram mais dignos do que ele. Falou, não, já tenho uma construção e eu vou terminar. Por quê? Porque eles tinham zelo, eles tinham palavra para com aquela pessoa que os contratou. E o meu estava nem aí. Apareceu uma outra construção, ele achou, eu vou pegar, pegou uns meia colher para fazer, né? Não estava nem aí. Por certo, ele não vinha, não. Ele vinha, acho que à tarde já estava o tijolo pronto. Ele não viu a base como é que estava. E foi isso que sucedeu-se. Não creia, irmãos, em fala mansa, em pessoas que ficam toda hora com o nome de Deus em vão. Não confie, não confie. E é isso, tá bom? Eu sempre quis fazer esse vídeo, mas eu nunca tive coragem. Porque eu não queria denegrir a imagem desta pessoa, tá? Mas não estou mentindo, estou falando a verdade. Como eu já falei, como eu já homenageei tantas pessoas aqui, também tive essa decepção, essa coisa tão desagradável na minha vida. Justamente com um homem que sobe numa tribuna, que faz uma dissertação de uma palavra, que se diz um homem e um emissário do Todo-Poderoso Deus. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fui!